O Instituto Fábio Poentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto, tudo bem com vocês? Oi Tata, oi pessoal, tudo bem gente? Tudo bem, sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. Nós, o Universo, o pessoal está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário. Lembrando que será reprisado à 1 da manhã. E se ainda assim você não conseguiu acompanhar o programa, poderá acompanhar através do site do YouTube. Basta você digitar Programa Nós, o Universo, exibido dia, aí vocês colocam a data, ok? Envie suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail, nozuniverso@outlook.com. No Facebook, /Nós e Universo e pelo WhatsApp 11 99424 2742. E aproveitando, né, Tata, vamos agradecer o pessoal que está escrevendo. Exatamente, a gente está super feliz. Com os feedbacks, né, Beto? Pelos retornos. Exatamente. E tudo mais. A gente percebe que está na linha certa, né? O nosso editorial está correto, a nossa busca e o que a gente tem trazido para vocês tá realmente fazendo com que vocês pensem. A gente está super feliz com os comentários, com as perguntas, tá maravilhoso. É claro que como o programa é curtinho, gente, a gente dá preferência a responder as curiosidades e as perguntas através do e-mail ou do WhatsApp, como tem acontecido. Exatamente. Certo? Mas oportunamente a gente vai fazer uma saudação aqui aos nossos queridos espectadores, né? Que têm participado diretamente aí com a gente. E logo vamos ter pauta de colaboradores e espectadores aí, né? Aqui no Nós Universo. Vai ser um prazer e uma satisfação enorme pra gente poder compartilhar o programa com vocês. Para todos nós. Então, e o objetivo do programa Nós Universo, só para lembrá-los, é descobrir o potencial que nós, seres humanos, temos e que pouco utilizamos, não é, Beto? É verdade, Tata. Muito bem. Você vai falar do programa passado? No programa passado, você terminou falando sobre as percepções, né? Ainda continuando sobre o processo mente a mente, não é isso? Esse assunto é bastante longo. E até porque, pessoal, eu falava no programa passado que existem outras dimensões, né? Isso não é mais ficção científica. A gente até comentou que a ciência já trabalha com a hipótese quase certa de 5 dimensões em paralelo à nossa, e que numa dessas, ou em todas elas, exista algum tipo de vida essa não biológica, mas energética, inteligente, que teria sido, aí começam algumas influências, digamos, dogmáticas e religiosas, que seriam pessoas que já estiveram conosco e uma vez que tenham morrido, né, o corpo tenha morrido, essas consciências estejam alojadas nessas dimensões paralelas, e dessas dimensões paralelas, Tata, sim, elas tentem e façam efetivamente contato conosco. Então, consciências vivas, né, Beto? São consciências vivas, lógico, né? Então, o que acontece? A gente vinha discutindo no programa passado que esse seria um aspecto muito interessante da vivência humana ou da experiência humana em relação a esses que não estão aqui conosco. A comunicação mente a mente, como nós exploramos ela também no programa passado, versava sobre a possibilidade de você falar com
alguém que você conhece, mas sem a expressão corporal, sem a expressão, sem utilizar o verbo, sem utilizar a voz, a palavra, enfim. E a gente deu vários exemplos em relação a isso, né? Aquelas pessoas que, olha, eu estou pensando em fulano, de repente toca o telefone e é a pessoa que está do outro lado, a pessoa que você estava pensando. Esse tipo de coisa não é uma coincidência, mas é uma faculdade humana. É uma peculiaridade do cérebro versus mente, através da glândula pineal, que é um transmissor poderosíssimo, transmissor e receptor de ondas essas, que eu também disse em programas passados, que ainda não foram devidamente caracterizadas, né? Não estamos falando daquelas ondas cerebrais comuns que já foram estudadas, são estudadas pela ciência desde o século passado, tá? Estamos falando de ondas de pensamento, que é alvo de estudo de outros pesquisadores no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e eu vou oportunamente trazer o nome dessas pessoas e essas universidades para que vocês tomem conhecimento e tenham um embasamento sério e certo a respeito disso. E voltando ao assunto propriamente dito, né, Tata? Sim. Então eu estou convidando a todos que nos ouvem agora, os nossos espectadores e amigos, a pensar junto conosco a respeito do seguinte: ora, se então, eu até comentei do Steve Jobs no programa passado, dizendo que ele seria uma pessoa que, por praticar com muita frequência e profundidade a tal da meditação, ele se encontraria em muitos momentos da vida dele, do dia dele, ele se encontraria num estado ideal para receber informações dessas outras dimensões, através dessa possível comunicação mente a mente. Disse até também que provavelmente parte da genialidade de Steve Jobs tivesse sido creditada ou fosse creditada a esse tipo de influência externa, através dessa comunicação mente a mente. Disse também, brincando, fiz até uma piada sobre isso, que como eles estão esses seres que estão em outra dimensão, estão desprovidos de corpos, não vivem num ambiente físico, tridimensional, e, portanto, tem um desprendimento maior, ou seja, o potencial, a potência da consciência deles é maior, então eles teriam mais facilidade em nos transmitir pensamentos do que nós transmitirmos a eles qualquer tipo de coisa, certo? Por que nós não conseguiríamos? Não temos condições? Não, nós até temos. Mas nós temos uma dificuldade de nascença, que é exatamente o próprio corpo humano, a própria limitação dos conflitos e tudo mais. E isso nos impede de explorarmos 100% a capacidade humana. E há 3 programas atrás eu havia esquecido de um detalhe, e eu fiquei de lembrar e acabei lembrando 2, 3 dias depois, como hoje, por exemplo, e eu vou até dizer porque ainda é pertinente o meu comentário. Sabe aquela coisa que a gente fala, a gente escuta muito, eu escutava muito na mídia, dizendo assim, aliás, tinham cursos que diziam poder fazer com que você usasse muito mais do que seus famosos 10% da sua capacidade cerebral, mental, né? ou cerebral, né? Mental. E aí já havia, de não pronto, é cérebro, né? e mente, né? Exato, já havia o problema da confusão entre cérebro e mente, primeiro. E segundo, que depois passou um tempo e a ciência disse o seguinte: olha, gente, o cérebro é um organismo funcional, tá certo? Ele está ali para controlar, entre outras coisas, as funções corpóreas. Existem momentos em que o corpo humano exige do cérebro, eu disse cérebro, 100% da sua capacidade. Então, quando a gente fala em capacidade de raciocínio, capacidade de aprendizado, capacidade de reação, você não está falando do cérebro, você está falando do mental. Então foi aí que a ciência falou, opa, pera um pouquinho. Então quer dizer que os pensamentos não são formados exatamente dentro do cérebro. O cérebro o que é? O cérebro é um HD. E nós já falamos isso 1 milhão de vezes aqui. É a interface, né? É a interface. Com o quê? Com essa coisa virtual que os cientistas ainda não conseguiram tocar, que é o mental, né? Então, do mental, talvez a gente aproveite pouco. Do cérebro, propriamente dito, tem momentos que a gente usa o 100% dele. E isso não tem nada a ver com capacidade. Não tem nada a ver com a possibilidade de você aprender mais do que a outra pessoa. Isso está instalado na realidade, na sua consciência viva, no seu mental. Então é do mental que a gente precisa cuidar para que ele realmente se desprenda, né? Se liberte das amarras dos conflitos para poder ganhar mais potência e nos dar tudo aquilo para o que ele foi realmente projetado.
Certo, Tata? Então, daí seria a capacidade mental, né? Então, aqueles... Mental, não cerebral. Exatamente. Então, o pessoal que fala assim, eu tenho tantos bloqueios, né? Então, na realidade, são os conflitos, não é isso? Isso. Que acaba fazendo com que as pessoas tenham menos capacidade do que o outro. Então, essas pessoas têm mais conflito do que o outro. Eu gostei do que você falou, Tata, eu gostei. Na realidade, a Tata colocou a coisa de uma forma até mais interessante. Então, o que me diferencia de um outro ser, de um outro semelhante, é o quanto de conflito eu ainda tenho, ou me permito ter, porque se eu tenho muito conflito e o meu semelhante ali do meu lado tem menos conflito, ele provavelmente usa melhor a sua capacidade mental do que eu. Tá certo? Não que eu sou inferior a ele, não é verdade? Exatamente. Eu tenho mais conflito que o outro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, perfeito. Vocês compreenderam o raciocínio? Então, é assim que a gente começa a fazer algumas diferenciações. Mas voltando ao assunto mente a mente, né, a comunicação entre seres em dimensões diferentes, isso sim é possível. Porque, primeiro, a ciência detectou outras dimensões, né? Segundo, foram detectados espectros de... como é que eu vou explicar? Existem ramos da ciência que, claro, estão se unindo aos mais ortodoxos agora. Mas há muitos e muitos anos, há 5 décadas, por exemplo, existem ramos da ciência que vêm em paralelo. Seria a tal paraciência, buscando informações para poder embasar tudo que a gente está falando aqui. Então, há 5 décadas atrás, o pessoal já fazia, por exemplo, a captação, o registro vocal de vozes, de pensamentos através de equipamentos, né? Então foi aí que começaram a entender que o espectro, provavelmente o espectro que deixou um corpo, faleceu, morreu, deixou o corpo, aquela consciência fica reverberando, fica vibrando próximo à nossa dimensão tridimensional aqui durante muito tempo. Seria dimensão paralela, então, né, Então, Beto? numa dimensão paralela, porque a partir do momento que ele não tem corpo, né, ele deixa de ter o corpo biológico, ele já não pertence mais a essa dimensão tridimensional. Isso é óbvio, é meio, né, sistemático. Agora, o que se tinha dúvida era em relação à consciência. A consciência, então, ela se desloca do corpo. Né? Sim, ela se desloca do corpo. Tanto é verdade, como eu estava dizendo agora, que ela foi detectada fora do corpo, mas não visualmente, e sim de forma audível. Né? O pensamento em si foi captado, registrado na forma de voz. Tá certo? E por aí os estudos continuam. E a paraciência que investiga esse tipo de fenômeno está cada vez mais próxima à ciência central, à ciência oficial, vamos dizer assim, e logo essas informações vão chegar até nós. Então essa sensação, né, de, por exemplo, não é audível, e sim através da glândula pineal, não é isso? No caso do ser humano e não dos equipamentos, o ser humano capta isso através da glândula pineal. Só que muitas vezes vem tão dissimulado esse pensamento que você acaba achando que é um pensamento seu. E foi muito bom você ter falado sobre isso, Tata. Aliás, a gente vai continuar isso no próximo bloco já, mas às vezes a gente é influenciado, a gente é levado a fazer, pensar e cometer determinadas coisas sem que tenha uma explicação realmente que prove que aquilo partiu de dentro de você. Muitas vezes não partiu. Tá certo? Então, Tata, é a hora da nossa paradinha. Tá certo, pessoal. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e Universo. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente.
voltamos com o programa Nós Universo. Lembramos nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, Beto, que vocês podem acessar através do YouTube, né? Escrevendo o programa Nós Universo, exibido o dia, aí vocês colocam a data, o dia, o mês e o ano, ok? Quanto às literaturas utilizadas para o programa, vocês podem encontrá-las na CIA dos livros. Tá certo, pessoal? Nossos contatos, eu vou dar também novamente para vocês, através do e-mail noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook /noseuniverso ou através do WhatsApp 11 994 24 2742. Não é isso, Beto? Então vamos voltar ao assunto? Tata, mas antes deixa eu só fazer aqui um pequeno lembrete. Que, por exemplo, se a gente estava falando de determinado assunto em algum programa, mas você acabou ouvindo, mas eu indiquei um livro ou alguma coisa assim, e você não lembra qual é o nome do livro, não teve tempo de anotar, escreve pra gente, tá? Escreve pra gente, que a gente já sabe qual é a literatura, a gente vai devolver a resposta e mandar a resposta pra você com o nome do livro direitinho, tá? Pra você poder encontrar e continuar lendo e se aprofundando a respeito do assunto. Então tá, posso entrar no assunto então, Tata? Por favor, vamos lá. Bacana. Voltando então a falar sobre a comunicação mente a mente, e já nesse momento, versando sobre a possibilidade de contato com seres viventes, possivelmente em outras dimensões, a gente começa a entrar agora no aspecto não moral, não exatamente moral da coisa, né? Mas assim, perguntas que obviamente a gente se faz até hoje a respeito dessa possibilidade de comunicação. Eu lembro de ter comentado no finalzinho do bloco anterior que eu posso estar sendo influenciado em pensamento por uma dessas personalidades, não é verdade? Posso estar sendo influenciado de forma positiva ou até de forma negativa. A gente até deu como exemplo, e dou mais uma vez como exemplo, o Steve Jobs, que em função justamente da meditação receberia esse tipo de informação, né? Na forma de pensamento, e com isso ele teria conseguido inclusive desenvolver tecnologias extremamente avançadas a partir dessas informações recebidas nesse estado e nesse tipo de comunicação mente a mente. Bom, agora transportando isso para o mundo dos mais mortais, né? Ou seja, que não são os Steve Jobs da vida, como nós, por exemplo, que a gente pode estar sendo influenciado, vez ou outra, ou o tempo todo por conta disso. Os estudos hoje, na verdade, Tata, cercam essa possibilidade. Saber se nós somos influenciados o tempo todo ou esporadicamente. Eu tenho uma opinião, né, como pesquisador, assim como você, né, Tata, de que a nossa... o fator influência, ele é muito mais constante do que a gente imagina. Por quê? Porque, principalmente para aquelas pessoas que vivem nos centros urbanos, que estão submetidos aí ao alto e elevado nível de estresse, isso faz com que as pessoas acabem estando ou ficando num estado emocional mais baixo, mais debilitado, que proporcionaria a sintonia correta, a sintonia certa para se conectar a entidades inteligentes, mas de um nível um pouco mais baixo. Quando a gente fala de um nível um pouco mais baixo, eu não estou aqui me referindo, os espíritas que me perdoem, não estou me referindo ao estado moral daquela inteligência. Eu estou me referindo aos objetivos daquela inteligência estacionada, estagiária ou permanentemente colocada naquela dimensão. Até porque, se tratando de dimensão, a gente deve imaginar, dentro da física quântica, mais ou menos o seguinte: ora, se eu sou energia, eu devo vibrar numa determinada frequência. Quando eu não estou num mundo em que eu tenho um corpo, ou seja, em que eu estou existindo ou coexistindo de forma tridimensional, quando eu estou fora desse mundo, eu provavelmente vibro numa frequência, como eu já disse, e a minha frequência, o ambiente onde eu vou ficar, deve ser ou deve ter a mesma frequência na qual eu estou, né? Então, em frequência semelhante à minha. Então, o que a gente imagina? Que para aqueles que, por exemplo, partindo do pressuposto que os seres inteligentes que estão nas dimensões paralelas são seres que estavam aqui conosco, vivos do ponto de vista biológico, tá? Mas quando deixaram de ter o corpo, faleceram, morreram, deixaram de existir, passaram a vibrar em outras dimensões, esses vão para suas dimensões de forma
respectiva, ou seja, se eu vibro, sei lá, vamos colocar um número aqui, se eu vibro 150 Hz, por exemplo, eu vou para a dimensão onde o campo dela é 150 Hz. Assim que eu perdi meu corpo biológico, a frequência da minha consciência viva é de 330 Hz, então eu vou automaticamente para um campo onde o estado vibratório daquela faixa dimensional é de 330 Hz e assim por diante. Mas então eu digo para você, e esse é um raciocínio apenas, é um ensaio, que às vezes somos ou podemos ser influenciados por entidades inteligentes que estão em frequências mais baixas, e essa frequência baixa pode significar que o desenvolvimento da consciência daquela criatura não é tão elevado como, por exemplo, o de uma criatura que vive numa dimensão de frequência mais alta. Isto posto, eu devo fazer uma diferenciação aqui, né, e essa é a proposta de pensamento para vocês, né, de que se eu sou influenciado por uma inteligência de baixa vibração, de uma dimensão próxima à nossa aqui, eu provavelmente vou ser influenciado de maneira negativa, com pensamentos negativos, com emoções negativas, esse tipo de coisa. Ao passo que, se eu sou influenciado, se eu estou numa faixa, eu vivo aqui, com corpo e tudo mais, se eu estou vibrando, se eu estou alegre, se eu estou feliz, a minha vibração geral, né, meu estado vibracional, de um modo geral, é um estado mais alto, mais elevado. Se a minha consciência, a minha inteligência, a minha percepção do mundo é um pouco mais elevada, maior ainda seria a minha, ou mais elevada ainda seria a minha frequência vibratória. O que me permitiria, Tata, efetivamente, me conectar a seres que estão mais ou menos na mesma faixa vibracional do que eu. Seres não biologicamente vivos, e sim conscientemente vivos em outra faixa dimensional, Tata. Então vai muito a gente pode dar o exemplo da física, né? O positivo atrai o positivo, o negativo atrai o negativo. Isso? Não, mas aí, se você falar assim, você vai confundir muita gente. Porque existem outras peculiaridades da física, ou da física, vamos chamar assim, física popular, que os opostos se atraem. Então é melhor você não entrar. É verdade. Não, você tem que falar de vibração. Por que a gente tem que falar de vibração? Porque, por exemplo, um rádio ou uma rádio transmite numa determinada frequência. Certo. Tá certo? Os rádios devem ser sintonizados, devem ser ajustados para captar aquela frequência. Com a gente não seria diferente. O processo, o raciocínio que eu estou tentando desenvolver com o pessoal é esse aqui, Tata. Então, é assim, se a minha frequência está ajustada para algo mais elevado, para uma recepção de frequência mais alta, obviamente eu tenho mais chances de me conectar ou de ser conectado por uma consciência viva de alta vibração. Agora, se eu não estiver bem, se a minha consciência, o meu mental realmente forem meio tacanhos, eu ainda acho que não é assim, não é assado, eu continuo vivendo no automático a respeito de uma série de coisas, a probabilidade de eu me conectar ou de ser conectado por uma inteligência mais de frequência mais baixa, portanto, emocionalmente menos qualificada para me influenciar, eu posso estar sintonizando essa e posso me prejudicar também, né? Então vai dar a condição evolutiva de cada um, aí seria perfeitamente. Isso, né? Agora você entrou no outro campo que é um pouco filosófico, como eu não queria entrar muito nele agora, mas você tem razão. Tem a ver com a evolução da consciência, né, da pessoa. Eu vou entrar agora num exemplozinho final, que a gente está quase no tempo de novo, tá? Para vocês irem pensando. E por favor, como a gente sempre diz aqui, fiquem à vontade para contestar, para perguntar, a gente está aqui para responder. Ninguém aqui está querendo impor absolutamente nada para ninguém. São fatos trazidos sob a ótica da ciência, tá certo? Mas que não por conta disso não podem ou não devem ser contestados. Eu acho que você tem que contestar porque só assim a gente aprende também. Né? Exatamente, todos nós, né? Claro. Então eu aproveito para comentar rapidamente, para encerrar o nosso bloco de hoje, o segundo bloco de hoje do programa, sobre o seguinte: possessões. Você vai falar, pronto, meu Deus do céu, o cara me salta de uma coisa de física quântica para falar de possessão. Sim, possessão demoníaca. A possessão demoníaca já foi estudada e é estudada até hoje, inclusive por organismos extremamente qualificados, inclusive dentro do próprio Vaticano, mais uma vez,
tá certo? Para poder entender, né? Então, correntes da psicologia clássica dizem não, é multiplicidade não, são múltiplos comportamentos, múltipla personalidade, exatamente. E não sei o que tal. Cada um fala uma coisa. Mas existe aí é quase que um consenso, tá? De que a pessoa que se apresenta, vou colocar entre aspas, tá? Se apresenta possuída, é uma pessoa que ofereceu condições para que houvesse uma interferência externa no seu comportamento. Por isso que nós estávamos defendendo aqui alguns instantes atrás a possibilidade da existência de inteligências em outras dimensões cuja qualidade intelectual, a qualidade da consciência, como a Renata falou, sejam bem mais baixas. Então, a influência dessa entidade inteligente e sobre a nossa seria uma influência negativa. Podemos pressupor, eu estou dizendo pressupor então, que influências do tipo possessão seriam influências inteligentes advindas de dimensões mais próximas, cuja a vibração desses seres seja efetivamente mais baixa e que o objetivo deles não seria outro que não simplesmente assustar, trazer um pouco de temor, confundir, tá certo? Por quê? Porque aí falando um pouquinho sobre a possessão clássica, né? Defendida aí nos filmes e nas histórias que rodam por aí. Não há possibilidade da essência, da consciência viva de uma pessoa ser substituída por outra, tá certo? Pelo menos até agora o que se sabe é isso. Não há possibilidades. Então, imaginando que essa seja uma interferência externa que diz que vai tomar o lugar daquela pessoa, esse tipo de coisa, isso também não dá certo, né? Então é mais um show à parte, né? Uma exibição de força, uma tentativa de causar o pânico naquele meio, do que qualquer outra coisa assim, porque a troca de essências, de consciências, isso aparentemente não existe. Tá certo? Mas a possessão, sim, né? A possessão demoníaca. A possessão demoníaca, a gente pode dizer que é um fato, isso já foi relatado no mundo inteiro, de tantas vezes, de tantas formas, ele só não foi devidamente explicado, porque há muito conflito religioso e dogmático nisso. Mas à luz da ciência, por exemplo, né? Eu falei agora há pouco sobre a psicologia que entende isso de uma forma, mas a física quântica, por exemplo, já entende de outra. E a gente está colocando, inclusive, o que seria o pensamento das duas correntes de pensamento já traduzidas para o pessoal. Então, que é provavelmente uma influência externa vindo de uma outra entidade inteligente, vivente numa dimensão paralela muito próxima à nossa aqui, tá certo? Então, para não bagunçar mais, Tata, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente continua com o resto desse assunto aqui. Tá certo, pessoal. Então, por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais um programa Nós e Universo. Participe enviando suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /Noseuniverso ou pelo nosso WhatsApp 11 994 24 2742, tá certo? É isso aí, gente. Um abração, até amanhã. Abraço, pessoal. Abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, Tata. Até amanhã. Tchau, tchau. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br,
pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. O Instituto Fábio Poentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br.